Bruxo Mago Negro. Gente, antes de eu dar seguimento ao trabalho sobre Lilith, sobre Inanna, sobre Ishtar, sobre Astrat, sobre Ashera, alguém com certeza irá perguntar: Bruxo, mas então Lilith é só uma lenda? Ou ela realmente existiu? O que o senhor acha? Para isso eu tenho que explicar para vocês uma coisa que aconteceu em 2016. Em 2016 foi lançado na internet, não me lembro quem foi, ele era um cara ligado à magia do caos, não recordo o nome dele. Foi 2016, eu não sei tudo decoro, né? Mas ele lançou 40 servidores para serem usados na magia do caos. Só que, na verdade, ele criou esses 40 servidores para ser usado como oráculo. Eram para ser transformados em cartas e ser usado como oráculo. As pessoas não conseguiram entender isso e acreditaram que estes 40 servidores, que hoje muitos magistas, não só o pessoal da magia do caos, usa para seus trabalhos. Vai funcionar? Bom, eu sempre acreditei que cada magista deve ter o seu único servidor. Para isso ele deve criar um sigilo. O sigilo é criado baseado no nome dele, data de nascimento. Depois ativar o sigilo e depois começar a alimentar esse servidor para que ele realmente funcione. Na questão de Lilith, pode-se acreditar desta forma. Ela está associada à deusa Lilith, e aí existe um culto, ela foi uma deusa, sem problema nenhum, não há erro nenhum. Mas se ela não está associada à deusa Lilith e está simplesmente associada à primeira mulher de Adão, que não existe comprovação histórica, não existe comprovação histórica de algum adorador desta deusa, então não sabe-se nem ao menos se ela realmente existiu ou não passa de uma lenda. De qualquer forma, aí estaríamos baseados em duas coisas. Uma é na criação de um servidor com este nome a partir da adoração desta deusa Lilith, ou nas leis herméticas, tudo que se cria realmente acontece. Então, são essas duas formas de pensarmos sobre esta adoração à Lilith da forma com que é feita hoje. Porque na antiguidade, os povos antigos, a deusa tinha o nome de Lilith, era a deusa da sexualidade, também era a deusa da guerra, também era a deusa da guerra e também era a deusa dos ventos. Michelangelo pintou Lilith. Alguns anos depois foi pintada por Michelangelo pintou em 1510, tá? Pintou Lilith como uma serpente enrolada numa árvore, como se ela fosse a serpente que estava no paraíso, e não o diabo, ou Lúcifer, como alguns gostam de chamar. Esses dias colocaram uma pergunta para uma postagem, pode-se acreditar em Jesus Cristo, quimbandeiro pode acreditar em Jesus Cristo, mas não pode aceitar Lúcifer na quimbanda. Bom, é fácil de responder essa pergunta, ela não deveria nem ter sido feita, a pessoa, se estudasse um pouco, saberia a diferença. Nas três maiores religiões do mundo, as três maiores, a religião católica, a religião muçulmana, a religião hebraica, todas elas falam de um homem chamado Jesus. Todas elas falam. Todas elas falam. Com compreensões diferentes em cada uma delas. Para os católicos, ele era o Messias. Para muçulmanos e judeus, ele era apenas mais um profeta. Para uns, o profeta de Javé. Para outros, um profeta de Alá, Deus, de qualquer forma.
Mas, de qualquer forma, todas essas três grandes religiões falam deste personagem. Se ele era o Messias, se ele era Cristo, isso não importa. O importante é que ele faz parte da história. E todas as grandes religiões acreditam nele. E por isso, provavelmente, este homem tenha existido. O que pode acontecer é que ele não tenha feito tudo aquilo que está na Bíblia, que os católicos usam e os evangélicos também. Ele pode ter sido simplesmente um homem bom, um grande sábio, um filósofo, alguém que trouxe conhecimento. Simplesmente isso. Alguém que trouxe um exemplo de vida. Então pode-se, claro, todo quimbandeiro pode acreditar, porque ele basicamente é histórico. Já existem comprovações de que ele era o Messias? Não, mas existem comprovações de que um homem nessa época existiu. O nome dele era Yeshua, não importa. Mas Lúcifer não. Lúcifer nunca foi uma divindade, nunca foi um deus. E é só pegar a Bíblia e ler. Vai ver que quando se fala em Estrela da Manhã, está se referindo, ali onde está o nome Lúcifer, está se referindo aos reis da Babilônia. Um deles era o rei de Tiro. Tá? E depois é só olhar o capítulo 22 da Bíblia. Prestem atenção, algumas Bíblias não têm o capítulo 22 do Apocalipse. O Apocalipse conta acontecimentos futuros. É fácil. Por quê? Por que eu tenho certeza disso? Porque nada daquilo que está no Apocalipse já aconteceu. Ou você vai me dizer que Jesus Cristo, se você acredita em Cristo, se você leu o Apocalipse é porque acredita em Cristo, ou é um estudioso como eu, ele veio numa nuvem para separar o puro dos ímpios? Já veio? Já trocou as trombetas? Já? Alguma coisa que está descrita no Apocalipse aconteceu? Não. Então são acontecimentos do futuro. Houve batalha no céu. Isso é o que ele está dizendo. Leiam, prestem atenção no que está escrito. Não é houve no passado. Não. São nas revelações. E então houve batalha no céu. Mas quem está contando isso está contando coisas que está vendo no futuro. E lá no capítulo 22 está escrito que Lúcifer é um título, claramente, por isso a igreja faz homenagem a Lúcifer, porque Jesus Cristo diz que o título é dele. Simples. Se vocês lerem, se vocês estudarem, chegarão a essa conclusão. Então, por que é que não é compreensível aceitar Lúcifer na quimbanda? Porque Lúcifer não é uma divindade. Então, quando você aceita Lúcifer na quimbanda, você só está dizendo que aceita que existe algo que Lúcifer possa representar. Pode ser iluminação. Ok, perfeita colocação. Pode ser iluminação. Mas tu não pode acreditar que Lúcifer é um ser que existiu. Porque isso não está escrito em parte nenhuma. Não existe no passado bíblico e histórico, alguma adoração a esta divindade que vocês falam. Não existe, simplesmente não existe. Ah, mas e de Janus Lucifero? Não pode ser de Janus Lucifero? Bom, se for de Janus Lucifero não tem problema. Aí vocês estão adorando a um deus etrusco. Tem problema? Não, não tem problema. Para mim não tem problema nenhum. Eu não sei o que um deus etrusco faz dentro da mitologia banto. Mas isso, eu sempre disse, as religiões estão em transformação. E então eu não discuto essas coisas. Mas eu trago a luz da consciência, tento trazer a luz da consciência para as pessoas. Tem uma senhora que é
de quimbanda luciferiana, ela diz, eu considero Lúcifer de anos Lucifero. Perfeito, acabou. Ninguém tem que discutir com ela. Tem algumas coisas que ela não explica direito, mas não importa. É a visão dela. Ela diz que cultua Lúcifer cultua de anos Lucifero com o nome de Lúcifer, porque para ela as bruxas da Itália adoravam a este deus. Isso é um ledo engano, tá? Os etruscos viviam ali na Península Itálica, tá? E ali se adorava esse deus de anos Lucifero. E talvez por isso ela acredite que as bruxas adoravam a este deus. E este realmente era um deus, é histórico, existem altares a ele, tudo. Então não tem errado, tá? Não tem como contestar o que ela diz. Só que não era cultuada por bruxas da Itália. As bruxas italianas foram caçadas durante a Inquisição, bem depois de terem sido caçados todos os judeus e todos os hereges. A Inquisição não foi criada para caçar bruxa, não. As bruxas entraram no pacote. Quando eles não tinham mais razão de existir, eles começaram a caçar, para não perder os títulos, para continuar ganhando o seu dinheirinho, eles continuaram a caçar o que aparecia pela frente. Mas, na verdade, eles caçavam os hereges. Procure saber o que é ser herege e vai saber o que a Inquisição buscava condenar. Não eram bruxas, eram hereges. E não eram adoradores do diabo. Meu abraço a todos vocês. Ah, mais um detalhe. Sabe quantos homens foram queimados na Inquisição? Sabem quantos? Vocês pensam que só bruxos foram queimados na Inquisição? Não. Vou trazer a prova aqui rapidamente, não quero fazer vídeo longo. Trazer a prova aqui para vocês que a Inquisição foi criada para caçar os hereges. Sabe quem é que morreu queimado? Jacques de Molay. Todos os templários foram considerados hereges. E é para isso que a Inquisição foi criada, para caçar estes homens. Vamos falar uma hora sobre eles? Daria um trabalho bem interessante e bem curioso vocês saberem por que chegaram no Brasil. As caravelas tinham, as naus e as caravelas tinham símbolos dos templários. Meu abraço a todos vocês.